Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e você está no meu vídeo, né, no meu canal, né, essencialmente. E a minha pergunta é: a Septuaginta é um mito, conto ou fábula? Será que a Septuaginta é um conto ou fábula? É interessante porque surgiram algumas pessoas, não algumas pessoas, cara, existe um debate acerca disso, da Septuaginta, e tinha um artigo, um blog que eu acompanhava bastante, mas no dia que eu vi um artigo que mencionava lá a Septuaginta, ela nunca ter existido, ou isso, ou aquilo, eu falei, não, velho, esse cara tá de enrosco comigo, né? Não é por nada não, assim, não é por questão emocional não, mas até onde eu tenho estudado da questão da crítica textual, não sou especialista em crítica textual do Antigo Testamento, mas essencialmente todos os livros que eu li até hoje de crítica textual, eles afirmam o termo Septuaginta, eles afirmam ter existido uma tradução pré-cristã, né? E por aí vai, né? Afirmam ter existido uma tradução grega antes de Cristo, né? O próprio Novo Testamento grego, se vocês pegarem a quinta edição revisada, por exemplo, e a quinta edição revisada, ele vai nas notas finais, vai ter um apêndice de citações do Antigo Testamento no Novo Testamento grego, então a citação. E aí tem partes que aparecem LXX, que são citações diretas da Septuaginta no Novo Testamento. Então, tipo assim, é uma questão bem simples. Existia sim uma tradução grega do Antigo Testamento antes do Novo Testamento surgir, né? O Novo Testamento surgiu no ano 100. Ele finaliza ali até no primeiro século, né? No ano 100, finaliza do ano 1 até o ano 100. O Novo Testamento se finaliza dentro desse período de escopo de tempo. E você tem versões gregas. E o interessante que eu quero trazer para vocês aqui foi esse livro aqui, Septuaginta, Guia Histórico e Literário Ezequiel Soares. Fazia muito tempo que eu queria comprar este livro. Assim, fazia muito tempo mesmo que eu queria comprar este livro. Tipo assim, olha, eu tenho que comprar esse livro, eu tenho que comprar esse manual, porque ele trata das questões da Septuaginta, fazia tempo. Eu também tenho aqui o manual de língua hebraica mais outros dois manuais aqui, que já são voltados à crítica textual do Antigo Testamento, né? A Manual da Língua Hebraica, do Edson de Faria Francisco, que ele menciona a Septuaginta. Temos aqui também a da Sociedade Bíblica do Brasil, Ariker Fischer, que ele menciona também as versões antigas da Septuaginta. E agora complemento com mais este aqui. Sendo este aqui, eu acho que o apêndice mais importante, focado na Bíblia grega. E assim, eu falo, mano, o cara citou vários autores que têm pensamentos diferentes acerca da Septuaginta, mas uma coisa todos eles concordam: existiu uma tradução grega antes do cristianismo, né? Existiu sim uma versão grega antes do Novo Testamento vir à luz. Aí você vai ter pessoas dizendo que a Septuaginta foi um mito. É claro que você tem, por exemplo, a questão da nomenclatura. Como assim, Adolfo, nomenclatura? Por exemplo, texto majoritário. É uma nomenclatura que a gente utiliza para se referir ao Novo Testamento grego interlinear. Quando é que essa nomenclatura se referindo a esse texto surge? Na década de 80. A mesma coisa você tem, por exemplo, para o texto Receptus. O texto Receptus, ele só vem a ser conhecido como texto Receptus a partir de 1624, na segunda edição dos Irmãos Asnevirs. Antes você não tinha a nomenclatura texto Argum Receptum. Você não tinha essa nomenclatura. Você também não tinha a nomenclatura de texto majoritário, né? A nomenclatura texto majoritário, texto Receptus, texto eclético, né? Elas vão surgir posteriormente, elas vão surgir de acordo com a evolução da ciência da crítica textual. Hoje você tem o Wilbur Piquerg, ele nomeou um grupo de manuscritos gregos chamado de Família 35. É nomenclatura. Antes do Wilbur Piquerg chamar isso de Família 35, tinha Família 35? Tinha, só que ela não tinha essa nomenclatura. É igual, por exemplo, a palavra dinossauro. A palavra dinossauro não existe na Bíblia. Por que ela não existe na Bíblia?
Sabe por quê? Porque a Bíblia foi escrita mais de 2000 anos atrás e a palavra dinossauro ela vai surgir 180 anos atrás, para se referir a ossadas de animais gigantescos. E aí um paleontólogo, um cara lá que mexe com osso, que mexe com essas questões aí de biologia, essas pesquisas aí, ele falou assim, ó, vamos chamar esse troço de dinossauro, né, para se referir a esses animais específicos que não existem mais. Aí falo, a Bíblia menciona dinossauros? Menciona, mas não com o nome técnico dinossauro. Então, por exemplo, o texto majoritário, ele é um texto mítico, por exemplo, ele é um texto mítico porque ele vai surgir apenas na década de 80 com esse nome? Não, porque o texto majoritário sempre existiu, porque ele é a concordância da maioria dos manuscritos gregos bizantinos, que são bizantinos. Então, o texto sempre existiu. Se você volta em John Burgon, por exemplo, e aí desculpa eu estar misturando, eu quero falar sobre a Septuaginta, mas estamos falando sobre nomenclatura aqui. Se você volta em John Burgon e outros autores de crítica textual, eles vão mencionar texto bizantino, texto antioquiano, texto tradicional, texto majoritário, né, texto receptus, né? Todos esses textos assim, cada um tem uma nomenclatura diferente, mas eles se referem essencialmente a quase que ao mesmo contexto. Claro que quando você fala de texto antioquiano, você está falando de texto ou de um grupo de manuscritos ou de leituras que são ali do período antioquiano, né? Antes que surgiu em Antioquia, né? E aí você não tem uma busca de manuscritos. Depois eu tenho que gravar um vídeo e estudar um pouquinho melhor sobre isso. Mas quando fala de texto antioquiano é a busca da antiguidade do texto bizantino, né? Antioquia, qual que é o nome de Istambul, cara? Turquia, é onde se desenvolve ali, que é a região bizantina. Então você tem várias nomenclaturas se referindo a mesmos contextos e tal. Só que necessariamente não quer dizer que o texto não tenha existido. A mesma coisa é a Septuaginta. Lendo esse livro aqui, ele mostra quando que a Septuaginta passa a ser chamada de Septuaginta. A Septuaginta passa a ser chamada de Septuaginta a partir do quarto século. Né? A partir do quarto século. Mas antes do quarto século, existia a Septuaginta? Existiam traduções gregas que viriam a ser conhecidas como Septuaginta. Aí você tem a carta de Aristéias, aí tem nego questionando a questão da carta de Aristéias e ela é questionada academicamente. Só que, pelo que eu entendi, boa parte, ou os grandes especialistas da área, eles falam, olha, a carta de Aristéias relata um fato que aconteceu de verdade, mas tem um toquezinho de mítica, né? Um pouquinho de história, um pouquinho de lenda nisso, mas analisando os manuscritos gregos, analisando os manuscritos da Septuaginta, a gente percebe-se, por exemplo, que é real, aquilo que ocorreu é real. Aqui a gente chama de Septuaginta é o Pentateuco, e ela foi traduzida na região da Alexandria, pelo menos no século 3 a.C. E isso, por mais que você não tenha o manuscrito lá, essa evidência ela é possível. Ela é uma evidência clara diante da questão manuscritológica, diante da análise do próprio Novo Testamento grego, né? Você tem as citações diretas ali. O que acontece? Como todo documento que a gente sabe, documento antigo, ele se desfaz. Então, o que acontece? Quais são as Septuagintas mais completas que nós temos? Sinaítico, Alexandrino, Vaticano, entendeu? São a própria Septuaginta do Efraimita. Essas Septuagintas, né, essas versões gregas, são as que sobreviveram de maneira completa para nós. Você tem pequenos pedaços de papiros, de documentos que trazem a tradução grega, você tem também. Você tem a Septuaginta de Orígenes, a Ex Rapla também, você tem várias versões, várias exceções também, então tudo isso está relatado nesse livro que vocês me presentearam, tá? Então eu só estou conseguindo gravar esse vídeo aqui da maneira que eu estou gravando por causa disso. Então assim, você tem a nomenclatura surgindo ali no 4º, 5º século, Septuaginta. Mas a questão de nomenclatura ela é natural, porque ela vai surgindo posteriormente mesmo, né, para se referir a um conjunto de manuscritos gregos. Por exemplo, você fala texto recepto, você não está falando de um texto grego específico. Você está se referindo, claro, a um conjunto de textos gregos que foram impressos desde Erasmo de Roterdã até 1894 com F.H. Scrivener. Só que necessariamente
Erasmo de Roterdã, se você falasse assim pro Erasmo, você está imprimindo o texto Receptus, ele fala, o que é isso? Cardeal Ximenes, o que é isso? Não, estou imprimindo o texto grego diante das evidências que eu tenho. Só que esses textos passam a ser conhecidos como texto Receptus depois de 1624, que é quando a nomenclatura cola, né, pelos irmãos azevistas. A mesma coisa é o texto majoritário. O texto majoritário sempre existiu, sempre esteve presente e ele está presente na maioria dos manuscritos. E ele existe. Mas o texto majoritário ele passa a ser conhecido como texto majoritário realmente impresso, publicado, trabalhado a partir de 1980. Simples assim. A mesma coisa a gente pode falar, por exemplo, de Westcott e Hort. O texto que eles publicaram, que é o Novo Testamento grego deles, baseado em leituras alexandrinas, em manuscritos da região do Egito, sempre existiram, estão lá. Se confere. Só que eles fizeram o quê? Uma recensão, fizeram uma análise, fizeram uma pesquisa, levaram 30 anos para isso, né? Então, eles não inventaram um texto, eles descobriram, desenvolveram, pegaram a teoria de reconstrução textual e aplicaram, fizeram lá na prática, utilizando esses manuscritos egípcios. E aí surge o texto de Westcott e Hort. Simples assim. Assim como se você pega a teoria majoritária e aplica ela você tem a teoria majoritária sendo trabalhada por John Burgon, acho que é F.H. Scrivener depois também. Aí você tem o texto majoritário sendo o filho dessa teoria, né? Vindo a lume essa teoria. E a mesma coisa a família 35 do Wilbur Buchering. O nego vai falar assim, a família do Wilbur Buchering é 35, ele que nomenclou e só vai surgir aí a partir de 2015, 2000 e 2015. Só que a família 35 é apenas uma nomenclatura que o Burpikering dá a um conjunto de manuscritos bizantinos existentes a partir do século XII e que ele encontra leituras antigas, uma linha de defesa, uma maneira de defesa que você já tem há muito tempo, só que ele dá uma recalchutada muito legal, né? Eu acredito que os críticos textuais nos próximos anos estarão dando uma observação sobre isso, né? Eu mesmo estou de olho, mas quem é Adolfo Clair, né, para falar qualquer coisa? Mas voltemos à Septuaginta. A Septuaginta, como nós conhecemos hoje, dessa maneira. Essa aqui é o texto de Alfred Raufs, né? Raufs Hanhart, né? Alfred Raufs. Essa Septuaginta, ela é uma edição crítica feita em 1930 por esse autor aqui, tá? Então é uma edição crítica. Ele utiliza o Códex Vaticano, o Códex Sinaítico, o Códex Alexandrino, ele utiliza alguns códex da Septuaginta em si e ele imprime ela para que estudiosos como eu e você, pessoas como eu e você, Zé Ruelas como eu e você, possam ter acesso à Septuaginta, né? Então foi uma ideia, e ele traz com um aparato crítico também muito bom. Eu não utilizo muito o aparato da Septuaginta, porque a Septuaginta ela é nível de pesquisa secundário, né? Ele traz um aparato crítico muito interessante sobre as variações. Uma maneira muito legal. Mas, porque ele inventou isso aqui, quer dizer que a Septuaginta não existia antes dele? Claro que existia. A cópia mais antiga, completa da Septuaginta é do século V, século IV. Ué, não tem problema, você tem pequenos documentos achados no manuscrito do Mar Morto, achados catalogados por aí, que você tem as traduções gregas. E o próprio Novo Testamento, ele dá suporte para isso, né? Vide aqui olhar a quinta edição revisada, páginas finais do Novo Testamento, depois que acabou o Apocalipse, o índice de citações do Antigo Testamento. E onde tem um LXX é uma Septuaginta, né? Na verdade ela tem um nome, ele dá conta, alguma coisa assim, que é os 70, né? A tradução dos 70. E por aí vai. Então assim, olha, para quem está afirmando que a Septuaginta não existe e tal, fica a minha dica aqui, de leitura, cara. Livrinho, cara, baratinho, cara. Eu fui lá na Amazon, cara. Quando eu olhei na Amazon, eu falei, não, esse livro aqui é a hora de comprar esse livro. Eu fui lá, comprei, graças à doação de vocês, que são inscritos no meu canal. Quem quiser saber mais também sobre a Septuaginta, temos esses dois manuais. Falta ainda mais um manual, que é a Bíblia Grega do Edson de Faria Francisco, que ele traduziu do Emmanuel Tov, que é um livro de crítica textual só sobre a Septuaginta. Eu não tenho ele ainda. Espero adquirir futuramente aí com a ajuda de vocês. Então assim, eu vou estar trazendo mais informação, mas por hora, o que eu posso falar para vocês é isso aqui. E você tem a questão da nomenclatura, que a nomenclatura ela vai surgindo de acordo com a sistematização dos estudos. Septuaginta surge, a nomenclatura Septuaginta surge posteriormente, mas o texto grego já existia,
Não há problema com isso. Não há questionamento. Ah, a carta de Aristeias é um mito. Cara, você tem fatores mitológicos. Só que o que é contado ali, é narrado ali, você já tem Flávio Joséfo mencionando. Então, olha, você tem evidência histórica do primeiro século. Você tem Novo Testamento, Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, beleza, Maria. Flávio Joséfo. Você tem Fílon de Alexandria do ano 50 a.C. falando de uma tradução grega que já existia, né? E por aí vai. Finalizo esse vídeo mencionando que mesmo a Septuaginta que a gente conhece, que é mencionada na carta de Aristeias, de Fílon e por aí vai, é só o Pentateuco. Os outros livros, eles vão sendo traduzidos posteriormente. Tanto que você tem diferença de linguagem, de estilo, de análise dentro da Septuaginta, de literário, níveis de literárias diferentes. Você tem traduções mais dinâmicas, traduções mais literais. Por quê? Porque ela é uma tradução. Só que ela é uma tradução muito importante para o estudo da teologia. Muito importante até para uma análise exegética. Você olha no texto hebraico, olha no texto grego, olha no texto em latim, para entender como que funciona, como se comporta certas traduções na língua portuguesa, né? E uma tradução muito legal, cara. Então, assim, falar, a Septuaginta é um mito, ela só existiu a partir do quinto século, ou é um desconhecimento de nomenclatura, ou são pessoas que não são levadas tão a sérios no meio acadêmico, né? Existem acadêmicos que vão ter esse posicionamento? Talvez existam. Pode ser que exista. Só que é interessante observar que você pega os livros acadêmicos de maneira geral, que trabalham crítica textual, que buscam evidência, que analisam, que observam os fatos, têm uma metodologia de pesquisa, eles não ficam batendo muito em cima de ela existir ou não. Porque documentação parcial você tem. Pedaços de papiro, achado em manuscrito, você tem. Completa, a Septuaginta completa é só pós-cristão, é claro, mas você tem evidências, documentos como a própria carta de Aristeias, Fílon, Joséfo. E vamos continuar a conversa, beleza? Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Pô, fico feliz que você tenha assistido esse vídeo até agora, fico agradecido. Se você puder contribuir com o meu canal com pelo menos R$10 por mês, a minha conta está na descrição, tá? Minha conta está na descrição desse vídeo. E aí você pode fazer uma doação de R$10 por mês. Adolfo, eu quero aprender mais sobre crítica textual do Novo Testamento, quero aprender grego. O meu telefone se encontra na descrição, no meu blog ou no meu Facebook, tá? E aí fica uma indicação de leitura para vocês, tá? Septuaginta, esse manual que foi presente de vocês, doação de vocês, tá? Então, eu pude estar trazendo mais informações sobre a Septuaginta, eu tenho mais conhecimento sobre a Septuaginta agora, um pouquinho mais, graças a vocês. E esse aqui é um manual excelente, por exemplo, um acadêmico como Ezequiel Soares trouxe esse guia aqui, que eu acho que ele, por mais que ele seja fino, mas ele é uma obra de referência que, olha, eu vou usar até nas minhas referências de grego, de Novo Testamento, cara. Minhas aulas de grego eu vou estar utilizando esse manual aqui, beleza? Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Tamo junto no campo de batalha. Fique com Deus. Deus abençoe seus estudos.